Vem falando assim a palavra de Deus. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ao que ele lhe disse: vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Então eles lhes perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, partindo os pães, e os entregaram a seus discípulos, para lhes servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e se fartaram. Em seguida recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães eram cerca de 5.000 homens. É interessante, né, a gente se atentar ao que realmente aconteceu desde o começo. Aqui, no começo do capítulo 6, Jesus Cristo ele foi menosprezado na cidade natal dele, na cidade que ele viveu, que ele cresceu. E aí aconteceu de que, por conta disso, Jesus Cristo trouxe os discípulos para perto. E ao trazer os discípulos para perto, ele pegou e consolidou. Vocês estão vendo, o emocional dos discípulos poderiam perfeitamente estar abalado. Poxa, ver o mestre ser zombado, menosprezado na sua cidade, como é que ficaria realmente a sua índole, né? E aí, Jesus Cristo traz eles para perto, consolida eles na fé, e aí envia. Como é que a gente vê isso? Lá no verso 12 e o verso 13, vem falando justamente a respeito sobre o que é que aconteceu nessa viagem missionária deles. No verso 12 e verso 13, olha o que é que os discípulos fizeram. E todos saíram e pregaram que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E aí Marcos ele dá um pause a respeito sobre o que aconteceu, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, conta uma história que já tinha ocorrido, a decapitação de João Batista, que a gente falou no domingo passado, e aí ele volta de novo justamente para contar a respeito sobre o Evangelho de Jesus Cristo. A gente chama que o Evangelho de Marcos ele é dividido em 2 partes. Essa primeira parte, até o capítulo 8, é sobre a identidade de Jesus Cristo, sobre que Jesus Cristo realmente é Deus. Do capítulo 9 em diante, vai falando justamente sobre o propósito, identidade e propósito. E aí a gente observa, uma das coisas que a gente vai discutir aqui, que a gente vai aprender, é justamente sobre algumas características a respeito sobre o envio missionário. E hoje o tema da pregação é justamente Jesus conhece sua necessidade. Jesus conhece a sua necessidade. E aí às vezes essa palavra não tem muito peso. Mas agora se a gente falasse assim, fulano de tal, que é a sua referência, tá ali seguindo no Instagram. Aí você ia falar para todo mundo, aí, mas tu nem sabe, o Augusto Nicodemos tá me seguindo no Instagram, comentou lá, a paz, irmão. Aí eu, vixe, meu irmão. Mas quando a gente fala Jesus conhece a sua necessidade, parece que não tem muito peso. Parece que realmente soa como, legal. Não, irmão, isso tem que trazer um conforto. Isso tem que trazer um consolo.
Os discípulos, no verso 30, vamos lendo aí devagarzinho, no verso 30, olha o que é que acontece. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito. O que é que eles fizeram no verso 13 e no verso 14? No verso 12 e no verso 13, aliás. Eles não saíram para pregar o arrependimento, eles saíram para curar. E aí o que é que acontece? Nesse primeiro ponto, a gente tem que entender que Jesus conhece a sua necessidade de partilhar. Onde é que a gente enxerga isso mais? Na criação. Viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. E criou uma ajudadora, criou uma auxiliadora. E aí a gente tem essa necessidade de partilhar. O porquê? Essa necessidade de partilhar. O ser humano ele não foi feito para viver só. Isso a gente observou na criação, através desse versículo. E aí a gente entende que o ser humano ele tem por essa ânsia compartilhar alguma coisa. É uma novidade que aprendeu, alguma coisa que aconteceu. E aí quando Jesus Cristo ele chama, ele vai realmente querer saber. E foi a partir daí que começou a questão do informativo missionário. Olha só, o que é que aconteceu, Pedro? O que é que aconteceu, João? O que é que aconteceu, Fulano? O que é que aconteceu, Cicrano? Jesus Cristo ele vai chamando cada um para realmente dar um parecer. E essa necessidade de partilhar é justamente essa coisa. Qual é a novidade? Como é que você está bem de verdade? A gente tem essa vontade realmente de conversar. Quando a gente fica sozinho, é muito perigoso. Lá em Provérbios, capítulo 18, vai falando justamente isso. Aquele que quer viver isolado procura se apartar da verdade e procura interesses próprios. E é justamente um viver em comunidade que faz com que resplandeça a glória de Deus. Que é isso que Deus ele quer. E quando Jesus Cristo ele quer esse informativo do que aconteceu, é justamente uma prestação de contas. Como assim? Hoje aqui na igreja local nós temos o quê? Um curso de membros. Se você quiser fazer parte da membresia da igreja local, você vai entender o que é que a igreja local acredita, e mesmo assim, depois de tudo isso, você vai ser ensinado, e aí, a partir desse momento, você vai realmente ser questionado. E aí, você quer fazer parte da comunidade, da igreja local? Quer. Então, a partir de hoje, você vai ter que assumir um compromisso de prestação de contas. É muito importante esse negócio de prestação de contas, porque muitas das vezes a gente está perto de alguém e nem sabe as dores que fulano de tal passa. Tem uma coisa que aconteceu, um amigo meu, eu conheci ele e ele vinha muito com esse negócio de pegar, de abraçar, de não sei o quê. Eu, meu irmão, que onda é essa, cara? Não, acho que é isso, mano. Não gosto desse negócio não, mano. Nem jiu-jitsu eu treino, que é justamente para não ter esse negócio. Aí ficava me afastando e aí eu peguei e falei com ele, cara, o que é que tá acontecendo, mano? O treino tá vacilando, mano. Isso aí não é pra acontecer, não. E por isso que é importante a gente partilhar. Esse meu amigo, ele falou o seguinte: sabe por que eu abraço tanto antes? Aí eu, por quê? Porque eu nunca fui abraçado pelo meu pai. Meu irmão, sabe aquele momento que você engole seco? Foi esse momento. E aí a gente entende que é necessário a gente partilhar tudo, meu irmão. As nossas cicatrizes, as nossas alegrias. Porque é nesse momento, nas nossas alegrias, que o nosso irmão também vai se alegrar. Nos momentos de tristeza, é exatamente o momento que a gente vai chorar, que a gente vai consolar, que a gente... Meu irmão, eu não sei falar nada, mas eu vou orar contigo. Eu vou chorar contigo. E é justamente esses momentos que são cruciais para o quê? Para fortalecer o elo, para fortalecer a amizade. E esse é o primeiro ponto. Deus conhece a sua necessidade de partilhar. Jesus Cristo conhece. Ele sabe disso, ele tem exatamente essa ciência. E isso é para a gente entender. E outra coisa que ainda está no verso 30 é justamente que Jesus Cristo ele envia. E eu tenho certeza que se nessa época existisse Facebook, Instagram, WhatsApp, mesmo com esse envio, Jesus Cristo iria se preocupar com aqueles que ele enviou. Hoje, quando a gente fala, não, vamos enviar alguém lá para Itapipoca, vamos enviar alguém para em outro canto, e aí envia, amém.
Mas muitas das vezes a gente é omisso com relação a perguntar como é que a pessoa tá. E aí, cara, realmente tá bem? A gente chega lá no Dudu que tá em Itapipoca. E aí, mano, tá precisando de alguma ajuda? Como é que você tá se sentindo? Você tem alguma dúvida sobre com relação a isso? A gente está aqui orando, mas a gente pode te ajudar de alguma outra maneira? E é importante isso, o cuidado em enviar. E não somente em enviar, mas é justamente no retorno. No retorno, em todo esse ciclo que Jesus Cristo ele faz. E aí a gente vai avançando no verso 31 ao verso 32, vem falando assim: ao que ele lhes disse, vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para descansar. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Aqui o que a gente tem que ver é que Jesus Cristo, ele conhece a sua necessidade de descansar. A gente tem que entender que a nossa vida ela deve realmente ser equilibrada. Os extremos são perigosos. Como assim? A gente não pode ser um ativista na igreja enquanto a nossa casa está em ruínas. Uma das coisas que a gente tem aprendido bastante lá no seminário é justamente sobre a questão do homem. O homem, muitas das vezes, tem alguns cargos na igreja, e aí na igreja realmente é uma bênção. Poxa, meu irmão, seria bom até que essas pessoas realmente vivessem na igreja. Mas quando chega em casa, é um inferno na terra. Quando chega em casa, acaba acontecendo coisas que não era para acontecer, justamente porque ele crê em Deus. E um pastor muito conhecido aqui no nosso estado, ele relatou que teve uma vez que ele estava conversando com as irmãs da igreja. As irmãs casadas faziam uma terapia, conversavam aqui, vamos explicar bem direitinho, vamos sentar. E nessa partilha, chega a esposa dele. A esposa dele chegou. Quando chegou lá, ele, meu amor, vem aqui. Aí, não, eu não quero você como meu marido. Eu quero hoje você como meu pastor. O que foi que aconteceu? O meu marido não me dá atenção. O meu marido, ele não realmente tem cuidado comigo. Ele não tem um tempo de qualidade para mim. E é importante porque no verso 30, Jesus Cristo ele tem ciência de que os discípulos vieram de uma maratona, expulsando, curando, pregando. E aí, calma, meu irmão. Vamos descansar. Esse é um convite realmente que Jesus Cristo ele faz. A gente tem que ter um tempo para todo. Em Eclesiastes vem falando isso, Eclesiastes 3, que é um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então o que a gente tem que ter ciência é isso. Tem um tempo para a gente dar o gás, mas para a gente recuperar, a gente tem que realmente dar um pause, voltar com força total. Jesus Cristo realizava um milagre. O que é que Jesus Cristo fazia? Se retirava à parte e aí ia orar ao Pai. Isso a gente vai observar constantemente. Jesus Cristo se retirando à parte, recarregando-se, e aí vamos que vamos. E aí a gente tem que entender que não adianta a gente ser um ativista. Se a gente não obedece pai, mãe, se a gente não cuida dos nossos. Então, de nada vale, meu irmão, essa questão do ativismo, se a nossa casa realmente estiver em ruínas. E é interessantíssimo a gente observar o verso 30, que é muitas das vezes discutido. E aí, será que pastor tem que ter férias? Aqui Jesus Cristo ele faz realmente um convite para férias, um tempo sabático, um período, porque é necessário, a gente realmente não é Deus, é necessário ter um tempo desse de qualidade com a nossa família, de cuidar, de amar. Não, irmão, quero apenas me dedicar, porque uma das coisas que a gente não pode falhar de maneira alguma para os casados é seu casamento. É um ministério que o ser humano, que o casado, aliás, ele não pode fracassar. Não adianta ele ser bem instruído, ter não sei quantos milhões de seguidores, e acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse pastor conhecido aqui no nosso estado, que infelizmente estava se dedicando integralmente para a igreja, mas sendo que a esposa teve que dar esse
esse alerta nele: poxa, hoje eu quero falar com você como meu pastor, pois o meu marido ele não está me dando atenção. E aí a gente se pega pensando, imagine se acontecer isso com a gente. A pessoa que a gente tanto ama dá um alerta assim: poxa, se acalma, tem um tempo para tudo, inclusive um período sabático, inclusive um período de descanso. Deus não criou as coisas em 6 dias? No 7º ele fez o quê? Descansou. Quer dizer que Deus estava cansado? Não. Mas era justamente porque o ser humano ele viesse a contemplar toda a obra que Deus ele tinha feito e que era boa. O sábado, com o qual a gente cultua a Deus no domingo, era justamente para a gente observar e para descansar. Contemplar. A palavra melhor que a gente poderia utilizar. Tudo o que Deus fez e que infelizmente o ser humano ele vem corrompendo. E que infelizmente o ser humano, pela ambição, pelo egoísmo. E é importante a gente observar: Jesus conhece a nossa necessidade de descansar. É importante a gente observar alguns detalhes de que Jesus Cristo ele recebe o relatório, o informativo missionário, chama os discípulos para descansar, e aí ele leva para onde? Para um lugar deserto. A partir daí a gente vai observar algumas coisas que Jesus Cristo ele nunca é aleatório, a gente tem que entender isso. Tudo que Jesus Cristo faz é proposital. Não é, não, isso é uma coincidência. Não é coincidência. Jesus Cristo ele faz isso justamente para fazer um link, para abrir a galera e, poxa, realmente isso já aconteceu no passado. E olha o que é que acontece. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto. Verso 31. Agora, no verso 32 até o verso 44, a gente vai lendo um pouquinho e aí vai aprendendo um pouquinho. Verso 33. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram, e para lá correram, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele, seus discípulos, e disseram: o lugar é deserto, e a hora já está muito adiantada. Despede-os, para que vão aos sítios e às aldeias em redor, e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhe respondeu: dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupo de 100 e 50. E tomando os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu os pães e os entregava aos seus discípulos, para lhes servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e se fartaram. Em seguida recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e peixe. Ora, os que comeram os pães eram 5.000 homens. A gente vai observar algumas características do que já aconteceu. A história de Israel, a partir do momento que aconteceu o período que eles foram aprisionados, que eles foram para o Egito, já salvaram o pessoal lá do Egito de fome, e aí mudou o faraó. A partir do momento que mudou o faraó começou a ver o crescimento do povo hebreu, e aí aprisionou eles, fazendo trabalho escravo. E aí Moisés se levanta como um libertador, e a partir do momento que ele se liberta o povo de Israel, eles vão para onde? Para o deserto. E lá passam 40 anos por conta da desobediência do povo, da incredulidade, mesmo diante de tais maravilhas que Deus tinha feito por eles. E quando Jesus Cristo ele convida o pessoal para umas férias, foi frustrada? Foi. Teve esse imprevisto? Teve. Mas aí, olha o que acontece. Jesus Cristo ele leva o pessoal para o deserto. E aí a gente começa a observar alguns detalhes sobre que o pessoal era como ovelha, sem pastor, que o pessoal se reclinou aonde? Na relva verde. Isso meio que faz uma ligação com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos. E aí ele vai começando justamente a explicar e fazer um link. Como eles eram ovelhas sem pastor. E aí, diferente do pessoal que acredita, da linha liberal que a gente chama, que acredita que Jesus Cristo ele impulsionou ao pessoal a ser generoso. Não, meu irmão. O pessoal que é liberal, eles acreditam que Jesus Cristo compartilhou. Não, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Eu vou compartilhar com Jesus Cristo. O Rubinho, ele vai ver, e aí ele vai tirar mais 5 pães e 2 peixes. Aí depois vai passar para Raquel, e aí a Raquel vai tirar. Não, meu irmão. Isso aqui aconteceu justamente um milagre. E é importante que Jesus Cristo faz o quê? Jesus Cristo ele envia eles, antes, lá no verso 12 e no verso 13, eles pregam o evangelho, eles realmente curam, expulsam, e aí Jesus Cristo fala o quê? Ó, cara, fala o seguinte, tem quantos aqui? Mas tem uma galera. Manda eles embora, porque realmente já deu, a hora já está tarde. E aí? Jesus Cristo ele fala o quê? Não, vamos realmente mandar. O que é que Jesus Cristo ele fala para os discípulos? Vós vão ter que providenciar. Vocês vão ter que procurar alguma coisa para eles se alimentar. E aí o que é que eles falam? Por acaso nós vamos comer, vamos comprar 200 pães, ou vamos comprar pão, alimento com 200 denários? E aí Jesus Cristo, é isso que vocês acreditam? Vocês observam que no verso 12 e no verso 13 aconteceu prodígios e milagres, aconteceu realmente sinais sobre a questão de que Jesus Cristo tinha enviado. A pessoa ia expulsar, e aí ele expulsava, a pessoa era curada, poderia ter a mão atrofiada, e aí acontecia um milagre. E aí quando acontece aqui do verso 33 até o 44, a gente observa Jesus Cristo dando essa orientação a respeito para ele. E aí a gente observa que os discípulos ficaram retraídos. Os discípulos realmente não sabiam o que fazer com relação a isso. E é justamente esse terceiro ponto que a gente vai comentar. Jesus sabe da sua necessidade dele. Jesus tem ciência da sua necessidade dele. Todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós estamos afastados. E nós só iremos encontrar essa reconciliação através de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome embaixo do céu que nós venhamos ter salvação. Mas como assim a necessidade dele? A gente falou a respeito sobre o que estava acontecendo, a respeito sobre que Jesus Cristo ele deu essa ordem, vocês vão lá e providenciem. Vocês já fizeram isso? Vocês não me informaram que vocês fizeram milagres, que vocês realmente aconteceu tudo aquilo? E aí a galera se viu, poxa, como é que vai ser agora? Realmente eu não sei o que fazer. E é muitas das vezes o que a gente se pega pensando. Tem um sloganzinho que é Merchan, né? Que é placa não, né? Que é o coisa de caminhão que a gente fala. Nunca diga para o seu problema, né? Nunca diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Eu, na situação dos discípulos, eu me encontraria do mesmo jeito. Eu vendo um estádio lotado, como é que eu vou alimentar isso com 5 pães e 2 peixes? Com 200 denários. Meu irmão, não tem mais para onde correr. Jesus Cristo, mestre, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer com que eles vão para aí, para cada um por si. Mas lá no verso 33, vem falando, no verso 34, aliás, vem falando, e Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar. É importante a gente observar isso. Compadeceu-se. Jesus Cristo ele tinha ciência que o pessoal ia perecer, ia ficar perigoso. Imagine só, a gente saindo daqui, naquele horário não tinha energia, e a gente saindo daqui meia-noite, vamos dizer, aonde a gente mora, daqui, da onde a gente congrega, saindo daqui meia-noite e todo mundo indo caminhando para casa. Como seria o caminho? Será que o líder
que fizesse isso, seria um líder responsável ou irresponsável? Irresponsável. E o que Jesus Cristo ele faz é justamente comprar essa responsabilidade, galera. Vocês têm que ter essa ciência, vocês partilharam o que vocês aprenderam, vocês realmente vão descansar, vai ter um tempo que vocês vão descansar, mas com relação a isso eu não posso de maneira alguma abrir mão desse tanto de gente. Jesus Cristo ele se compadeceu. E aí a gente vai observando que uma das coisas que a gente tem que prestar atenção na Bíblia é quando tem a palavrinha assim antes. E assim diz o Senhor. Por quê? Porque esse assim diz o Senhor, você tem que marcar com um negrito, você tem que fazer qualquer outra coisa para dar essa ênfase. É uma palavra vinda da parte de Deus, e aí você tem que prestar realmente atenção, tudo aquilo que vai ser dito. Mas quando que acontece aqui, Jesus Cristo ele não fala assim diz o Senhor. O que é que Jesus Cristo ele faz com relação ao milagre? Jesus Cristo pegou os 2 pães, pegou os 5 pães e os 2 peixes, rendeu graças e entregou os seus discípulos. E aí os seus discípulos começaram a observar, cada um ia compartilhando. Não, vamos aqui. E aí vai pegando o cesto, e o pão aqui não é o nosso pão carioquinha. É importante a gente se atentar a isso, que o pão mesmo naquela época era um bolachão, que aí eles quebravam e aí realmente iam partilhando. E como a gente observa a questão da organização, tudo isso vai fazer um link com relação ao que aconteceu já no Antigo Testamento, onde que Moisés, ao ter mais ou menos 1 milhão de pessoas seguindo, ele ia morrer mesmo, realmente não estava mais aguentando, estava saturado, e aí Jetro chega, cara, do jeito que tu tá, tu não vai conseguir realmente lidar com esse tanto de pessoas, tu vai ter que separar um grupo, e desse grupo tu vai ter que levantar líderes, para realmente organizar. E aí vai realmente sentar com a galera. E foi o que aconteceu aqui. Em grupos de 100 e de 50 ficaram sentados, comeram e se fartaram. E aí, acabou a comida? Não. Jesus Cristo fala, Marcos aliás, fala a respeito que ainda sobrou 12 cestos cheios dos pedaços de pão e peixe. Como a gente fala, né? Jesus Cristo sabe a sua necessidade dele. Jesus Cristo ele tem ciência. Ele não é um sumo sacerdote, ele não é uma pessoa que não tem ciência. Pelo contrário, ele teve que se encarnar justamente para nos salvar. E aí é justamente na cruz que revela tudo aquilo que a gente tem aprendido sobre a bondade de Deus, Deus ser totalmente, plenamente bom, e sobre a sua justiça. Jesus Cristo, Deus é justamente tudo isso. Não é que ele vai ser 50% um e 100% outro, não. Todos os seus atributos do seu ser envolvem a bondade, o seu amor, a sua justiça, a sua paciência. É totalmente pleno. E aí a gente observa que Jesus Cristo, ele alimenta, ele cura antes, não vem falando aqui sobre cura. Esse relato é importante, que é um dos poucos relatos dos milagres que tem nos 4 evangelhos. E nos outros evangelhos, nas outras, que vai ter Mateus, Lucas e João, vem falando sobre essa questão justamente da cura. Jesus Cristo ele não apenas ensina a sua parte intelectual, Jesus Cristo ele não apenas cura, mas Jesus Cristo ele também, aliás, providencia. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus de surpresas. E aí a gente observa justamente tudo isso que aconteceu. Os discípulos não sabiam o que fazer, não sabiam para onde ir, o que ia acontecer com eles. E Jesus Cristo ele pega e fala, olhem o que é que tem aí para a gente fazer. E aí Jesus Cristo ele providenciou. É importante a gente observar isso, porque no decorrer da história da Bíblia, a gente sempre vai ver Deus providenciando. E tem uma frase que muitas das vezes o pessoal fala, só não tem jeito para a morte. Mas deixa eu te falar, tem jeito. Jesus Cristo, meu irmão. A morte da morte na morte de Jesus Cristo. Sabe o que significa tudo isso que eu falei? Jesus Cristo
venceu a morte. Irmão, olha o peso. Quando eu falo Jesus conhece sua necessidade, olha o peso que isso traz. E olha o consolo, meu irmão. O Criador conhece a nossa necessidade e providencia tudo. Desde que Adão pecou, teve ciência que estava nu, Deus providenciou roupas para eles, Adão e Eva. Moisés tinha um problema na sua comunicação. Deus providenciou seu irmão Arão. O povo queria um rei. Deus levantou um rei. O pessoal estava esperando alguém que libertasse. E aí vem justamente a pessoa de Jesus Cristo. Totalmente Deus, totalmente homem. Para nos salvar. Nos salvar de quê? Da ira vindoura de Deus. Jesus Cristo, ele há de vir. E há de nos resgatar de toda injustiça, de toda corrupção que há nesse mundo. E a pergunta que eu quero fazer para vocês: o que tem te deixado abatido, preocupado ou ansioso? Será problemas no trabalho, no casamento, no relacionamento? Será alguma falta de perdão? Em tudo isso, eu quero que você se lembre. Jesus conhece a sua necessidade. Jesus conhece a sua necessidade. Por que eu posso afirmar isso? A Bíblia não fala que ele alimentou apenas os discípulos, mas que ele alimentou a multidão. A multidão continha quantas pessoas? A Bíblia fala que 5.000 homens. Outros relatos vão falar que tinha cerca disso, mas a gente tem que entender que muitas das vezes poderia ter mulheres, crianças. Alguns historiadores falam que teria nesse relato aqui cerca de 20.000 pessoas. Olha só que milagre. E é interessante que quando fala de sinal de trânsito aqui, a gente observa para algo futuro, algo que está vindo, algo que vai acontecer. O que é que acontece? Fotossensor. Tem lá, fiscalização eletrônica, uns 200, 100 metros antes, que é justamente para a pessoa se precaver. E com relação a sinal, é justamente evidenciando que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele não fala assim, diz o Senhor. Ele fez e aconteceu. Ele rendeu graças e partiu. Tá aqui, vocês podem pegar esse texto. E aí você fica imaginando a cena, os apóstolos pegando e tendo mais para comer. Pegando pão, pegando peixe e o pessoal vestido. O que é que está acontecendo? Deus, né? Assim como Deus providenciou o maná. Aonde? No deserto. Jesus Cristo providenciou no deserto um alimento. Mas só um alimento físico? Não, Jesus Cristo estava ensinando a eles. Jesus Cristo estava mostrando que ele é o Messias. Que ele é justamente aquele que o pessoal estava clamando tanto. E aí aconteceu tudo aquilo. Lembre-se sobre tudo isso que a gente está aprendendo, sobre esse milagre. Não é volta a falar, volta a afirmar. Não foi questão de generosidade, foi um milagre. Jesus Cristo, ele providenciou alimento para cerca de 20.000 pessoas. E isso a gente tem que ter ciência, porque no nosso cotidiano a gente acaba recebendo muita informação que infelizmente deixa a gente atribulado.
falta de esperança, a gente fica meio que desamparado, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. Mas em tudo isso, lembre-se, Jesus conhece a sua necessidade. Eu escrevi uma poesiazinha simples, justamente para relatar tudo aquilo que eu estava sentindo. Fala assim: preocupações matinais tendem a me rodear. Trabalho, estudo, relacionamento, como irei conciliar? Tudo muda quando ouço Deus falar. Sei da sua necessidade e que há tempo para tudo, inclusive descansar. Portanto, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. De mim que sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Apenas tenha calma. Deus já providenciou tudo, meu irmão. A gente, após ler o final do que vai acontecer em Apocalipse, a gente observa essa cena grandiosa de que já não vai ter mais choro, nem dor, nem tristeza, nem morte, porque todas essas coisas serão passadas. E sabe o que é mais importante? É que o nosso Deus irá habitar conosco. Então, fique com isso. Que você venha se sentir consolado, que você venha se sentir animado, que você realmente venha ter ciência de que Jesus conhece a sua necessidade. Amém? Vamos orar?